Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, boa noite a todos. Estamos iniciando o culto de oração e ensino dessa terça-feira, dia 4 de novembro de 2025, a véspera do Congresso Unificado, a partir de amanhã, que vai celebrar os 100 anos de evangelização da AD Cubatão e também os 90 anos de fundação. Quero, nesse momento, convidá-lo a se juntar a nós nesse momento de oração, nesse momento de ouvirmos a palavra de Deus e louvor ao nome do Senhor nosso Deus. Nós vamos orar nesse momento para o início com o pastor Antônio Ferreira, em nome do Senhor Jesus Cristo. A paz do Senhor, meus amados irmãos, oremos ao nosso Deus. Nosso Deus e nosso Pai, te louvamos pela oportunidade que temos de estar aqui na tua casa para ouvirmos a tua palavra, adorarmos o teu nome. Senhor, abençoa, Pai amado, tudo o que vai acontecer, a leitura bíblica, os hinos congregacionais, a mensagem que vai ser ministrada, que possamos ser edificados, Senhor, com o poder da tua palavra, em nome de Jesus te pedimos e agradecemos. Amém. Muito bem, meus irmãos, a partir de agora vamos louvar a Deus. A Bíblia diz que o Senhor habita no meio dos louvores. Por isso, vamos agora aos cânticos congregacionais dessa noite, iniciando com o hino de número 111 com o pastor Vitor Roberto Farias, em nome do Senhor Jesus. Cantemos ao Senhor. Saúde a igreja com a paz do Senhor. 111, que mudança em mim fez o meu bom Jesus. Mudança em mim fez o meu bom Jesus, vindo ele ao meu coração. Deu-me paz divinal, deu-me gozo e luz, entrando no meu coração, entrando no meu coração, entrando no meu coração. Que mudança em mim fez o meu bom Jesus, vindo ele ao meu coração. Eu andava perdido, Jesus me salvou, entrando no meu coração. Meus pecados sem conta, seu sangue levou, vindo ele ao meu coração, entrando no meu coração, entrando no meu coração. Que mudança em mim fez o meu bom Jesus, vindo ele ao meu coração. E agora do céu a certeza me deu, entrando no meu coração. Seu Espírito se lhe penhou, concedeu, vindo ele ao meu coração, entrando no meu coração, entrando no meu coração. Que mudança em mim fez o meu bom Jesus, vindo ele ao meu coração. Pelo vale da morte não temo passar, com ele no meu coração. A cidade celeste me vai transportar, o guarda do meu coração, entrando no meu coração, entrando no meu coração. Que mudança em mim fez o meu bom Jesus, vindo ele ao meu coração. Vamos continuar louvando ao Senhor, número 77 da harpa cristã. Queres neste mundo ser um vencedor? Guarda o contato. Queres neste mundo ser um vencedor? Queres tu cantar nas lutas e na dor?
Queres ser alegre, qual bom lutador, guarda o contato com teu Salvador, guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Neste mundo vivem muitos a penar, cujos corações transbordam de pesar. Dá-lhes a mensagem de amor sem paz, com Deus o contato deve tu guardar. Guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Queres tu com Deus a comunhão obter, sua glória em ti sempre permanecer. Que o mundo possa Cristo em ti ver. Guarda o contato supremo ser, guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Deixa que o Espírito implante em teu ser o amor de Cristo, divinal prazer. Queres neste mundo todo mal vencer, guarda o contato e terás poder. Guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Glória. Maravilha. Louvemos ainda ao Senhor, hino 48, o dia do triunfo de Jesus. Quando lá do céu, descendo para o céu, Jesus voltar. Quando lá do céu, descendo para o céu, Jesus voltar, e o clamor de Deus a todos proclamar, que chegou o grande dia do triunfar do meu Rei. Eu possuo a imensa graça, lá estarei. Quando enfim chegar o dia do triunfar do meu Rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Nesse dia, quando os mortos hão de a voz de Cristo ouvir, e dos seus sepulcros hão de ressurgir, os remidos reunidos logo aclamarão seu Rei, e por sua imensa graça eu lá estarei. Quando enfim chegar o dia do triunfar do meu Rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Pelo mundo rejeitado foi Jesus meu Salvador, desprezaram, insultaram meu Senhor, mas faustoso vem o dia do triunfo do meu Rei, e por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia do triunfar do meu Rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Em mim mesmo nada tenho em que possa confiar, mas Jesus morreu na cruz para me salvar. Tão somente nele espero e esperarei, pois por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia do triunfar do meu Rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei.
irmãos, a paz do Senhor Jesus. Nesse momento, quero convidá-los a abrir vossas Bíblias no Evangelho segundo Mateus, no capítulo de número 4, a partir do primeiro versículo, do 1 ao 11. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. E ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. E disse-lhes: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito aos teus anjos, dará ordem ao teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Amado Deus, te damos graças, Senhor, pela leitura da tua palavra, por esses momentos que estamos, Senhor, passando aqui na tua presença. Continua falando conosco, continue derramando sobre nós a tua virtude, a tua graça, operando, Senhor, em nossos corações. Assim te damos graça por tudo, Senhor, no nome e para a tua glória. Amém e amém. A paz do Senhor, meus irmãos. Vamos adorar ao Senhor Jesus. Semeia a semente, sim, na primavera, regueia com lágrimas, choro e dor, mas outro talvez ceifará o meu trigo com gozo, trazendo ao Senhor. Vez após vezes a minha alma sente angústia e choro do semeador, mas o que semeia tanto como que ceifa terão recompensa nas mãos do Senhor. O ceifeiro recolhe com gozo os frutos, nem sempre sabendo a dor que custou. Para quem trabalhou tanto com sol ou chuva e com paciência a semente plantou, vez após vezes a minha alma sente angústia e choro do semeador, mas o que semeia tanto como que ceifa terão recompensa das
mãos do Senhor. Vez após vezes a minha alma sente angústia e choro do semeador, mas o que semeia, tanto como que ceifa, terão recompensa das mãos do Senhor. Mas o que semeia, tanto como que ceifa, terão recompensa das mãos do Senhor. Glórias ao Senhor Jesus. Meus amados irmãos, chegou o momento que nós vamos louvar a Deus, contribuindo com a obra do Senhor, entregando, devolvendo os dízimos e as ofertas para a manutenção da casa do Senhor. Quero incentivá-lo. Deus tem prosperado a sua vida, Deus tem abençoado a sua vida, e em gratidão você vai contribuir. Dízimos e ofertas não compram as bênçãos de Deus, mas certamente liberam as bênçãos de Deus sobre a nossa vida. Domingo teve uma lição interessante, até as crianças estão aprendendo sobre contribuição, e o tema era contribuição, e elas ali naquela classe diziam o seguinte, pastor Vitor, né? Dízimo bíblico é uma expressão de amor com a obra de Deus. As criancinhas ali, o tema das crianças, dízimo bíblico é uma expressão de amor com a obra de Deus. E neste momento estaremos orando pela sua vida, e você estará demonstrando este amor com a obra do Senhor, agradecendo a Ele e contribuindo e dizimando. Oremos ao Senhor. Nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, ó Deus, pelos irmãos que mantêm a tua casa, os dizimistas da tua casa, os contribuintes, os ofertantes, os que têm pago seus votos. Pai, Isto é um gesto bíblico, é um gesto de gratidão, de amor para com a tua obra. Continua abençoando o teu servo, este irmão que quer dizimar, quer devolver o dízimo, esse irmão que quer ofertar, pagar os votos, está impossibilitado porque está desempregado. Senhor, abra uma porta para ele, que ele venha se tornar um empreendedor, Senhor. Deus, o Senhor é poderoso para fazer isso e muito mais. Pai celestial, nós te louvamos, te agradecemos por tudo que o Senhor já tem nos dado, Senhor. Pai eterno, pedimos todas essas bênçãos e já te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Pastor Esbar, louvando ao Senhor. Glória a Deus. Louvemos a Ele, adorando ao Senhor. Estamos aqui na presença dEle. Aleluia. Glória ao Jesus. Quero nada neste rio, vê Deus em mim morar. Eu vou profundo, não temo. O anjo comigo está. Ouço um canto celeste do outro lado a soar. Minha vitória está perto. Deus vai me entregar.
leva com segurança aos braços do Senhor. Ouço um canto celeste do outro lado a soar. Minha vitória está perto, Deus vai me entregar. Estou em águas profundas e não há medo em mim. Se o Senhor me sustenta, eu vou até o fim. Venha, mergulhe nas águas, o anjo já te chamou. Te leva com segurança aos braços do Senhor. Glórias ao Senhor, louvores que tocam a alma. Meus amados irmãos, até agora nós falamos com Deus através dos louvores, mas agora Deus vai falar conosco. Deus tem uma palavra especial para o meu coração, para o seu coração, para você que está no seu lar. Deus com certeza tem algo especial para você nessa noite. Fique atento com a palavra de Deus que iremos ouvir agora pelo nosso irmão pastor Daniel Antunes, que estará nos trazendo a poderosa palavra do Senhor. Pastor Daniel. Meus amados irmãos, a paz do Senhor a todos vocês, que Deus continue abençoando a vida de cada um de vocês, no nome do Senhor Jesus. Continue abençoando a vida do nosso pastor, a vida do nosso vice-presidente, pastor Vitor Roberto também. Que as mãos do Senhor estejam sobre a vida de cada um dos nossos irmãos, em nome do Senhor Jesus. Amados, eu quero compartilhar com os irmãos o texto que foi lido aqui pelo pastor Sbar, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, no capítulo 4, no versículo 1 até o versículo de número 11, que nos diz assim: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo e disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem ao seu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que não tropece em alguma pedra.
Disse-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo num monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse-lhe: tudo isso te darei se prostrando me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, só a Ele servirás. Eterno Deus, temos feito menção da Tua palavra, e agora, Senhor, iremos compartilhar a Tua palavra com os Teus filhos, que possamos ser abençoados mais uma vez por ela, em nome do Senhor Jesus. Meus amados irmãos, a leitura que nós fizemos mostra aqui o período de tentação de Jesus logo após ele ser batizado. E Jesus, ele foi levado ao deserto, e esse momento que o Espírito Santo leva Jesus ao deserto é um momento crucial em seu ministério, né? Logo após Jesus ter sido batizado, o Espírito Santo, conforme nós lemos o texto, ele conduz o Senhor Jesus para o deserto, para ser tentado. Esse período de 40 dias, né, que Jesus passou, ele está simbolizando um tempo de preparação, um tempo de provação e um tempo de demonstração de obediência a Deus. Jesus, 40 dias, 40 noites, logo após de ter passado esse período, ele foi tentado, né? E a tentação era um momento que estava mostrando, né, um tempo de provação, um tempo de preparação e um tempo de demonstração de obediência a Deus. O texto nos diz que ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado. O propósito aqui, e o propósito de o Senhor Jesus ser levado pelo Espírito Santo aqui, era para mostrar a sua fidelidade e preparação para cumprir a vontade do Pai, né? Assim como Jesus, queridos, nós também enfrentamos provações, e as provações que nós enfrentamos, ela serve para quê? Para fortalecer a nossa fé, né? Assim como Jesus foi levado pelo Espírito Santo, ele foi levado com um propósito de preparação, um propósito de obediência, né? Um propósito de demonstração de fidelidade para com Deus. E nós também, como igrejas do Senhor, nós enfrentamos provações, e as provações que nós enfrentamos, essas provações, elas servem o quê? Para fortalecimento da nossa fé. O apóstolo Tiago, escrevendo a sua carta, no primeiro capítulo, versículo 2 até o versículo 4, Tiago, ele diz o seguinte: meus irmãos, está falando com a igreja, é uma epístola universal, falando com toda a igreja. Ele fala o seguinte: meus irmãos, tem grande prazer, ou grande gozo, quando caídes em várias tentações. Aí ele fala: sabendo que a prova da vossa fé, ela produz o quê? Paciência, né? Tenha, porém, paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem falta e coisa alguma. Ele está dizendo o seguinte: tenha prazer, porque não é uma obra do acaso, não é simplesmente uma provação. Essa provação, ela está te preparando. Essa provação, ela está demonstrando, não para o Senhor, mas demonstrando para o mundo a sua fidelidade para com Deus. A única forma que nós temos de mostrar nossa fidelidade com Deus é quando nós somos colocados em provas. Mas quando nós somos colocados em provas, o apóstolo Tiago diz: tenha grande gozo quando você estiver nessa situação, porque você está sabendo que a prova da vossa fé vai produzir em você paciência. A provação, queridos, não é o fim, mas ela é um meio de aperfeiçoamento.
ele está dizendo o seguinte: meus irmãos, tem de grande gozo. Tiago está dizendo, quando caídes em várias tentações. Não é em uma tentação, em várias. Nós somos cercados. Mas em todas essas dificuldades, nós, quando estamos sendo guiados pelo Espírito Santo, aleluia, nós vamos sair dela para a glória do nome do Senhor Jesus. Essa palavra tentação aqui está significando o quê? Provação, dificuldades, que testam a nossa fé. Quando você está sendo provado, quando você está passando por dificuldades, a sua fé está sendo provada, está sendo testada. A única forma de nós vermos que nós temos uma fé ativa é quando nós estamos passando por provação. O sofrimento, presta atenção, o que eu quero dizer para você nesta noite. O sofrimento, ele molda o caráter do cristão. Moldando o caráter do cristão, vai tornar ele mais fortes e maduros na fé. Se você está sendo provado, se você está passando por dificuldade, saiba de uma coisa: a sua fé está sendo testada, com o objetivo de tornar você mais firmes e mais maduro na fé. Você pode louvar o nome do Senhor Jesus? A Bíblia nos diz, no livro de Gênesis, no capítulo 22, quando Deus aparece a Abraão e faz um pedido a Abraão. Gênesis capítulo 22, versículo de 1 a 18. Eu não quero ler todo ele, mas eu quero ler alguns versículos. E aconteceu que, depois dessas coisas, que tentou Deus a Abraão e disse: Abraão, e ele respondeu: eis-me aqui. Deus disse a ele: toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem você ama, e vai à terra de Moriá, e oferece ali como holocausto sobre as montanhas que eu te direi. Olha só, e o que ele fez? Ele se levantou, Abraão se levantou pela manhã, de madrugada, ele abardou o seu jumento, e tomou consigo 2 dos seus servos, e seu filho Isaque, e fendeu a lenha e o holocausto, e levou-se, e foi ao lugar que Deus iria mostrar para ele, né? E ao terceiro dia, diz que quando Abraão, ele levanta os seus olhos, ele vê o lugar de longe, e quando ele vê o lugar de longe, né, o que acontece, ele diz aos seus moços: fiquem vocês aqui com os jumentos, e eu, o moço, irei até ali, e havendo adorado, nós tornaremos para vós. Glórias ao nome do Senhor. Depois de ter chegado naquele momento de preparação do holocausto, conforme Deus tinha dito a ele, ele, sem hesitar na sua fé, uma fé ativa, uma fé que foi usada no momento que precisava ser usada, e ele tinha confiança, ele sabia que Deus iria fazer algo extraordinário. Tanto que Abraão, ele chega para os seus moços e diz: vocês ficam aqui, eu vou com o moço a um lugar, e nós iremos adorar, e depois nós vamos tornar. Aleluia. Em outras palavras, o coração de Abraão estava um coração aflito, mas um coração aflito, um coração sendo provado. Em momento nenhum ele disse: eu vou deixar de adorar ao Senhor, eu vou com meu filho ao lugar determinado adorar, e nós vamos tornar a vocês. Certeza. Aleluia, glórias ao nome do Senhor. E a Bíblia nos fala que quando ele preparou tudo para sacrificar o seu filho, versículo 15, o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez, e desde os céus, e disse: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste essa ação, e não negaste o teu único filho, o que deveras te abençoarei grandissimamente, multiplicarei a tua semente. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Abraão, ele confiou na promessa de Deus, e essa experiência de Abraão, como muitas outras experiências que Abraão teve, o que aconteceu? Fortaleceu a fé de Abraão.
Bom, cada vez que nós passamos por alguma provação, Deus está dizendo para nós nesta noite: você está tendo uma experiência com Ele. O seu caráter está sendo formado, um caráter moldado conforme Deus quer que seja moldado. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Quando nós enfrentamos dificuldades, nós devemos lembrar que Deus está nos treinando para algo maior. Se você está passando por algum momento difícil, Deus está dizendo para você: é um treinamento de Deus para a sua vida. A aprovação não é o final, é Deus te moldando, é Deus te fortalecendo. Aleluia. É Deus fazendo conforme Ele quer na sua vida. E a única forma de Deus fazer o que Ele quer em nossa vida é quando nós aceitamos ser moldados por Ele. E quando nós somos moldados por Ele, quando nós passamos por provações, quando nós passamos por dificuldades, é que Deus está formando o nosso caráter. Não um caráter de um homem normal, mas um caráter de Cristo. Está nos fortalecendo a nossa fé. Em vez de ficar desesperado, assim como Abraão, nós devemos o quê? Confiar que Ele tem um propósito. A aprovação é uma direção de Deus. Ela não é um acidente. O texto em Mateus 4, versículo 1, Jesus aqui ensina que Ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto, com o objetivo de ser tentado. E quem é o inimigo? O diabo. Isso está mostrando que a aprovação não foi um erro ou uma obra do acaso, mas a provação que Jesus iria passar no deserto fazia parte do plano divino na vida dele. A provação faz parte daquilo que Deus tem para a sua vida. Aleluia. A aprovação faz parte daquilo que Deus tem para realizar na sua vida. Não é algo acaso, não é um erro, mas é o que? É um propósito divino na sua vida. Se você está sofrendo dentro da sua casa, Deus tem propósito no seu lar. Se você está sofrendo entre as suas parentelas, Deus tem propósito. Aleluia. Ele tem algo maior e melhor. Mateus 4:1, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto. Aleluia. Quem estava dirigindo Jesus? O Espírito Santo. Quando a nossa vida é dirigida pelo Espírito Santo, não tem como dar errado. Não tem como fracassar. Quando a nossa vida é conduzida pelo Espírito Santo, aleluia, tem finalidade. A gente entra e a gente sai, porque nós não entramos sozinhos, nós entramos com o Espírito Santo. E nós não vamos sair sozinhos, nós vamos sair com aquele que entrou conosco. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Muitas das vezes enfrentamos dificuldades e nós perguntamos, por que Deus permite isso? Eu não sei se você já perguntou, fez essas perguntas para o Senhor. Por que o Senhor permite isso, Senhor? A aprovação, querido, faz parte do crescimento espiritual. E esse crescimento espiritual permite que nós sejamos testados e provados para a obra que Deus tem para nós. Exemplo bíblico: Jó, um homem íntegro, um homem fiel a Deus, um homem que temia o Senhor. Deus permitiu na vida desse homem íntegro que ele fosse provado. E no final, Jó, ele disse o seguinte, depois que ele foi provado, versículo 23, capítulo 23, verso 10. Jó disse: porém, Ele sabe o meu caminho. Deus conhece o teu caminho. Deus conhece a tua vida. Deus conhece a sua história, o passado, e Ele sabe o futuro.
Aleluia, o homem íntegro, Deus permitiu que ele fosse provado, e no final ele disse o seguinte, ele disse: o Senhor sabe o meu caminho, Ele prova-me, e quando Ele me prova, eu saio como ouro refinado. Aleluia. A aprovação dele falou assim: eu passei por tudo isso, mas eu sairei como ouro refinado. Assim como o ouro é purificado no fogo, a nossa fé também, ela é fortalecida quando nós passamos por provações. Deus conhece o teu caminho. Tenha certeza que Ele não te colocou num caminho escuro. Às vezes você não vê possibilidade nenhuma, mas aquele que te colocou no caminho, Ele vai estar contigo. Aleluia. E Ele disse: eu vou sairei como ouro. Aleluia. Glórias ao nome do Senhor Jesus. A aprovação, ela nos fortalece a nossa fé. E ela produz em nós o que? Paciência. Tiago nos ensina que a aprovação, ela não é o fim em si mesmo, mas ela é o que? É um meio pela qual Deus está nos moldando, está nos preparando. Eu quero repetir aqui, carta do apóstolo Tiago, a epístola dele, capítulo 1, 2 a 4. Para você. A aprovação ela é mundial. E ele diz: meus irmãos, tende gozo quando caídes em várias tentações ou provações, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Tenha, porém, paciência na sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem falta em coisa alguma. A aprovação, ela vai gerar o quê? Maturidade espiritual. O sofrimento nos ensina a depender mais de Deus e a confiar mais nele. O deserto não é um lugar de distração, mas é um lugar de preparação. Jesus foi levado pelo Espírito Santo, conduzido pelo Espírito Santo. E depois de ele passar esse período, o que acontece? A primeira tentação, a tentação do desejo da carne. Satanás sugere que Jesus transforme as pedras em pão, apelando pela necessidade física de Jesus. A primeira tentação de Jesus no deserto revela o quê? A luta entre a necessidade física e a obediência a Deus. Eu vou satisfazer as minhas necessidades físicas ou eu vou obedecer a Deus? Satanás tentou explorar a fome de Jesus, mas ele hesitou que a verdadeira vida vem da palavra de Deus e não apenas das satisfações terrenas. A necessidade física, ela não pode superar a dependência de Deus. Satanás sabia que ele estava com fome. Ele tentou naquele momento, na primeira tentação, explorar aonde Jesus estava mais fraco, no seu corpo físico, na necessidade de se alimentar. Mas Jesus sabia que a verdadeira vida, ela vem da palavra de Deus e não apenas das satisfações terrenas. E chegando o tentador a ele, disse: se tu és o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Presta atenção. Satanás queria causar dúvida no coração de Jesus. Jesus, quando ele foi batizado, o texto nos diz que o Espírito de Deus desceu com uma forma de uma pomba corpórea, e os céus ele ouviu dizendo o seguinte: este é o meu Filho amado, a quem me comprazo. Satanás sabia que era Jesus,
mas ele tenta colocar dúvida. Satanás tenta colocar dúvida no seu coração, na sua necessidade. Aleluia. Talvez Satanás está dizendo para você: você é filho de Deus porque você está passando por isso. Se você é filho de Deus, porque você passa necessidade dentro da sua casa. Se você é filho de Deus, porque você está com seu corpo enfermo. Se você é filho de Deus, porque alguém da sua família está afastado dos caminhos dele. É Satanás querendo colocar dúvida naquilo que você é, filho de Deus. Levanta a tua mão. Você é filho de Deus. Não aceita Satanás colocar dúvida no seu coração, por conta da circunstância, por conta da necessidade. Deus está dizendo para você, através da sua palavra: você é filho de Deus. Manda que essas pedras se transformem em pão. Foi a fala do tentador, tentando trazer dúvida ao coração de Jesus. Se tu és o filho de Deus. Jesus respondeu e disse: está escrito, Satanás, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Preste atenção, Deus está dizendo para mim e para você: nós vivemos da palavra que sai da boca dele. Toda a escritura é divinamente inspirada. A palavra de Deus, aleluia, é a palavra que sai da boca dele. Nós temos necessidades físicas, temos, mas a nossa dependência é do Senhor Jesus, é da palavra do Senhor Jesus. Jesus estava com fome, 40 dias jejuando, mas ele recusou satisfazer as necessidades de maneira errada. E ele cita Deuteronômio 8:3, onde Deus ensinou Israel a depender do maná no deserto. Muitas das vezes, preste atenção, nós somos tentados a priorizar as nossas necessidades materiais, em detrimento da comunhão para com Deus. Satanás está dizendo: eu posso tornar muito fácil para você, mas você vai usar a palavra do Senhor. A palavra do Senhor, ela é autoridade no mundo espiritual. Aleluia. E você vai dizer: eu dependo do que sai da boca de Deus. Eu dependo da palavra de Deus. Glórias ao nome do Senhor Jesus. No Antigo Testamento, nos fala de um homem, Esaú, por conta da sua necessidade momentânea. Gênesis 25, 29 a 34. Esaú, o que ele faz? Ele vende o seu direito de primogenitura por um prato de lentilha. Ele valorizou mais o desejo momentâneo do que o propósito eterno. Esaú estava cansado, chegou do campo, com fome. Você conhece a história. Jacó tenta convence ele dele dar o direito que ele tem. Que me vale todo esse direito se eu morrer? Vale mais a minha necessidade agora. Ele trocou pelo momento momentâneo, trocando pelo propósito eterno. Você está sendo conduzido pelo Espírito Santo. Você está sendo levado pelo Espírito Santo, com propósito. A verdadeira vida vem de Deus. Somente
não somente daquilo que nós consumamos. Aqui Jesus está ensinando que o pão, não está dizendo que o pão não é necessário, né? Mas o homem não vive só apenas do pão. A maior necessidade do homem não é só a questão física. A maior necessidade do homem não é a material. A maior necessidade do homem é o espiritual. A verdadeira vida vem de Deus, não somente daquilo que nós consumimos. A nossa maior necessidade não é material, ela é espiritual. Exemplo no Novo Testamento, Maria e Marta, ou Marta e Maria. Lucas 10, 38, 42. Marta estava ocupada com as coisas materiais, mas Maria escolheu a boa parte, e a boa parte é ouvir a palavra de Jesus. Você escolheu a maior parte, a melhor parte, a boa parte é você ouvir a palavra do Senhor. O mundo, ele nos pressiona a buscar primeiro o sustento e o sucesso, mas a nossa prioridade deve ser a comunhão com Deus. A igreja, ela é tentada a priorizar o material sobre o espiritual. Nos últimos dias, nos últimos tempos, muitos se afastaram da fé por causa das preocupações materiais. Jesus disse em Mateus 6, 31, 33: não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos? Ou que beberemos? Ou que vestiremos? Essa é a preocupação diária. O que comer, o que beber, o que vestir. Mas Jesus, ele diz: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. A igreja deve viver para não cair nas armadilhas de priorizar as riquezas, de priorizar o conforto, em vez de viver uma vida pela palavra de Deus. Confiar na provisão de Deus. Como vencer a tentação? Primeiro, confiar na provisão de Deus, sem buscar atalho, fora da vontade de Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Filipenses, capítulo 4, versículo 19, ele diz: o meu Deus, você pode repetir na sua casa: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Priorizar a vida espiritual sobre as necessidades materiais. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Colossenses, capítulo 3, versículo 1, 2, ele diz: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Não só buscai, mas pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Não negocie os valores eternos por satisfação temporária. Permanece. Aleluia. A pergunta é: se você é filho de Deus, por que está acontecendo isso? Lembra, você está sendo conduzido pelo Espírito Santo. Você está na direção do Espírito Santo. Aleluia. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Nós temos uma vida eterna. Essa vida é temporária. Jesus fala em Mateus 16, capítulo 16, versículo 26.
ele diz: que proveito, pois, o homem tem em ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? O que dará o homem em recompensa à sua alma? Aleluia, é a pergunta que Jesus fez. Viver pela fé é saber que Deus supre o que precisamos no tempo certo. O salmista, Salmo de número 37, versículo 25, ele diz: fui moço, agora sou velho, mas nunca vi desamparado um justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Moço, velho, e observou: eu nunca vi um justo ser desamparado, e eu nunca vi a descendência do justo mendigar o pão. João 6,35, Jesus diz: eu sou o pão da vida, aquele que vem em mim não terá fome, quem crê em mim nunca terá sede. Se dependermos de Deus, Ele suprirá todas as nossas necessidades. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Segunda tentação de Jesus: a vaidade da vida. Satanás agora leva Jesus ao pináculo do templo. E agora ele usa o Salmo de número 91, verso 11 e 12, para incentivá-lo ele a lançar de cima do templo abaixo. O diabo levou Jesus ao ponto mais alto, que era no templo de Jerusalém. E a sugestão do diabo era o quê? Era que ele se lançasse. Preste atenção. O diabo é fácil de elevar a pessoa muito rápido, né, pastor Isba? Mas também ele derruba muito rápido. Ele leva muito alto e também desce você a parte mais baixa. E ele disse o seguinte: se você se lançar daqui, você vai dar ordem aos anjos e eles vão te guardar, eles vão te proteger. Jesus replicou, Deuteronômio 6,16: não tentarás o Senhor teu Deus. Destacando que não se deve tentar a Deus. A tentação de buscar o reconhecimento, a tentação de buscar o poder, ela é real. E sabemos que isso vive nos dias de hoje, em nosso entorno, em nossa volta. Deus está falando conosco, nós devemos rejeitar essa tentação de querer destaque, de querer poder. Aleluia. Mas viver pela fé, uma fé genuína, e essa fé genuína sem tentar a Deus. A tentação do orgulho e da busca para o reconhecimento. Satanás leva Jesus ao pináculo do templo, um lugar visível, um lugar que todo mundo estava vendo, e disse para ele: ó, se você pular daqui, as pessoas vão ver que você vai descer, não vai te acontecer nada, porque você vai ser resgatado pelos anjos. Porque Satanás sabe que a palavra de Deus, ela se cumpre na vida do fiel. Essa era a tentação para buscar o reconhecimento sem passar pela cruz. Jesus seria exaltado, mas passando pela cruz, sem atalho, sem curva. Quem anda com o Espírito Santo sabe que não terá vida fácil, mas o Espírito Santo, ele é aquele que vai guiando o seu servo com um propósito. Jesus estava com fome, rejeitou a primeira tentação da satisfação da sua necessidade no corpo físico. Agora está rejeitando também a tentação de reconhecimento de poder, sem passar pela cruz. A cruz nos mostra a nossa realidade.
A cruz mostra quem somos. E não é todo mundo que carrega a cruz, mas é você, meu irmão, minha irmã. Absalão, 2 Samuel capítulo 15, verso de 1 a 6, 2 Samuel 15, de 1 a 6, Absalão, o que ele faz? Ele tenta buscar a glória pessoal, manipulando o povo, para expulsar Davi, seu pai, do trono. O seu orgulho levou à sua destruição. 2 Samuel capítulo 18, verso 9 a 15. A busca pelo poder sem a submissão a Deus, o que ela faz? Ela nos afasta do propósito divino. Viver pela fé, não pela vaidade. Provérbios capítulo 16, versículo 18. A soberba procede à ruína, a altivez do espírito procede à queda. Deus nos chama para quê? Para a humildade e não para a autopromoção. João Batista, João capítulo 3, versículo 30, ele diz: é necessário que ele cresça e que eu diminua. É ele em nós. João Batista teve a oportunidade de buscar a glória própria para ele, mas ele escolheu o quê? Glorificar a Cristo. Deixa Cristo ser glorificado na sua vida. Deixa Cristo crescer na sua vida. Quanto mais Cristo cresce em nós, aleluia, nós não aparecemos, mas quem aparece é Ele. E quando Ele aparece, quando nós temos o caráter dEle, o formato dEle, meu irmão, aleluia, não tem como a gente se parar no meio do caminho. Satanás levou Jesus a um lugar alto e visível. O nosso foco não é buscar a glória para nós mesmos. O nosso foco é unicamente ser, o quê? Exaltar a Deus e não a nós mesmos. Como vencer a tentação e a vaidade? É reconhecer que a nossa identidade está em Deus, não no reconhecimento humano. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja em Gálatas capítulo 2, versículo 20, Paulo diz: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo na carne, vivo na fé pelo Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Paulo estava dizendo: estou crucificado com Ele. E vivo eu, não mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora estou vivendo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou a si mesmo. Evitar a arrogância e o orgulho é viver pela fé. A fé verdadeira. Hebreus 11, versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que buscam. Servir com humildade, sem buscar autopromoção. Apóstolo Pedro, escrevendo à Igreja Universal, primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo 5, versículo 6. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo vos exalte. Se resistirmos à tentação da vaidade, Deus nos exaltará no tempo certo. Jesus com fome, Jesus abriu mão da autoproclamação,
Agora vem a terceira tentação. A tentação do desejo pelo poder terreno. Satanás oferece os reinos do mundo se Jesus adorar. Satanás fala com Jesus o seguinte: ó, você me adora, eu vou te dar todos os reinos do mundo. Ofereceu ele em troca de adoração. Jesus responde firmemente. Também no Deuteronômio ele diz o seguinte, 6,13: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirá. E reafirmando o que? A sua exclusividade, adoração a Deus. Satanás estava investindo ainda. Está com fome. Abriu mão da necessidade física. Agora abre mão da glória do mundo. Vou te dar tudo se você me adorar, se você prostrar. Satanás diz o seguinte: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. O mundo oferece atalhos para o sucesso, para a glória, mas a nossa lealdade a Deus é o que? É a nossa exclusividade a Ele. Você pertence a Ele, você é exclusivo a Ele. 1 João capítulo 2, versículo 15 a versículo 17. A vitória de Jesus e a intervenção angelical. Jesus foi tentado na necessidade física, Jesus foi tentado na glória humana, querendo se aparecer. Ele resistiu todas essas. O Senhor sabia que ele continuava com fome. Após ele resistir todas as tentações, o anjo vem e faz o quê? Serve a Jesus. A necessidade de Cristo era só uma. Não era glória, não era poder. A necessidade de Cristo era física. Era se alimentar. E a Bíblia nos fala que quando as tentações terminou, ele resistiu às tentações, o anjo vem e faz o quê? Serve ele. Serve Jesus. Aleluia. Meus queridos, presta atenção. Sabemos que a igreja, nós como igreja passamos por provações, mas Deus sempre nos fortalece. Glórias ao nome do Senhor Jesus. O anjo veio e serviu Jesus. Apocalipse capítulo 3, versículo 10. Como guardaste a palavra na minha paciência, também eu te guardarei na hora da tentação, que há de vir sobre o mundo, para te tentar, para tentar os que habitam na terra. A fidelidade de Jesus nos assegura que Deus, Ele envia socorro na hora certa, no tempo certo. Você não vai ficar dessa forma. Por que você não vai ficar dessa forma? Porque aonde você está com o Espírito Santo. Se o Espírito Santo te levou a esta condição, não é para você morrer, é para te fortalecer, é para fortalecer a sua fé, é para que moldar você ao caráter de Deus. A fidelidade de Jesus nos assegura que Deus envia o auxílio na hora certa. Se permanecermos firmes, Ele nos fortalecerá. Carta do escritor aos Hebreus, capítulo 4, versículo 15 ao 16. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar a misericórdia e achar graça, e a fim
de sermos ajudados em tempo oportuno. A dependência de Deus. Jesus demonstrou a verdadeira satisfação. Vem de confiar e obedecer na palavra dele, não apenas de suprir as necessidades físicas. Fidelidade sem orgulho. Primeira tentação, dependência de Deus. Jesus demonstrando a verdadeira satisfação em confiar, em obedecer a palavra de Deus, não apenas em suprir as suas necessidades físicas. Segunda tentação de Jesus, fidelidade sem orgulho. Mesmo sendo filho de Deus, Jesus, o que ele recusou-se a testar o poder divino de forma imprudente, ensinando-nos a manter uma fé respeitosa e humilde. Fidelidade sem orgulho. Mesmo sendo filho de Deus, Jesus recusou a testar o poder divino de forma imprudente. Lança daí. Se tu é o filho de Deus, Satanás é mentiroso. Satanás sabia que Jesus era o filho de Deus. E a terceira tentação, adoração exclusiva a Deus. Jesus rejeitou qualquer forma de idolatria, enfatizando que somente Deus é digno de nossa adoração e serviço. A resistência às tentações, assim como Jesus utilizou as Escrituras para resistir às tentações, nós, como igreja do Senhor, nós somos chamados a nos aprofundar na palavra de Deus para fortalecer a nossa fé em crescimento. A preparação espiritual. Jesus se preparou através do jejum, através da adoração, antes dos desafios. Devemos, de igual modo, buscar uma vida de oração, de comunhão com Deus, para enfrentar as dificuldades. Temos que priorizar o espiritual sobre o que é material. Em um mundo que frequentemente valoriza mais o materialismo, nós, como igreja do Senhor, como filhos de Deus, nós somos lembrados a nos colocar as prioridades espirituais em nossa vida. Primeiro lugar, confiar que Deus suprirá as nossas necessidades. Aleluia. Essa passagem bíblica de Mateus, capítulo 4, de 1 a 11, ela nos ensina que a importância da obediência é confiar em Deus e ter resistência às tentações, servindo como um modelo para a caminhada na fé. Pastor, como é que eu venço tudo isso? Todas essas provações? Orando e jejuando. Jesus fortaleceu o seu espírito antes do combate. Quer ser um vencedor? Ora antes, jejua antes. Jesus venceu a provação orando e jejuando. Jesus venceu a provação usando a palavra de Deus. A palavra de Deus era a resposta de Jesus baseado nas Escrituras. Jesus venceu as provações e nós, como igreja do Senhor, nós vamos vencer também, sendo firmes e obedientes ao Senhor. Jesus não cedeu às pressões do diabo. E nós também podemos resistir pelo Espírito Santo. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Sendo firmes e obedientes, guiado pelo Espírito Santo, orando, porque quem é guiado pelo Espírito Santo, o Espírito Santo vai guiar ele a orar, vai guiar ele a jejuar, vai guiar ele, vai orientar ele no uso da palavra de Deus, e vai orientar ele a ser firmes na obediência. Glórias ao Senhor. Receba essa palavra de Deus sobre a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Eterno Deus, eu ministrei a tua palavra nesta noite, Senhor.
Pai, em nome do Senhor Jesus, se porventura este meu irmão que está ouvindo essa mensagem, ele está sendo provado neste momento em suas necessidades diárias, e Satanás falando a ele: se tu és o Filho de Deus, por que você está passando isso? Porque você tem necessidade em sua casa, porque você tem necessidade na sua saúde, porque você tem necessidade de pão. Você não precisa viver assim se você é filho de Deus. É uma astúcia de Satanás, mas Deus está dizendo para mim e para você: nós dependemos do pão, mas nós dependemos mais da palavra de Deus. Dependente de Deus. Seja alimentado pela palavra de Deus nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Que a palavra do Senhor, ela possa superabundar na sua vida. Que a palavra de Deus faça morada em você. No tempo certo, o Senhor enviará socorro para a sua vida. Você que tem fraqueza de querer buscar a glória para si, Deus também está dizendo para você: a glória é dele. Vai para a cruz. Ele tem que crescer na sua vida. Ele tem que crescer na minha vida. Seja resistente a isso também. Use a palavra do Senhor também. Ah, Senhor Jesus, quantos corações que talvez estão presos nas coisas deste mundo, que sejam arrancados os prazeres deste mundo, a glória deste mundo também. É a oração que eu faço em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua casa. Deus abençoe a sua família. Lembre-se de uma coisa: você está sendo guiado pelo Espírito Santo. E aquilo que está acontecendo com você não é um erro, não é a obra do acaso. É Deus moldando você para uma coisa que você ainda não sabe, mas você vai saber no final dela. Receba de Deus essa palavra em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a vida do nosso pastor Carlos, pastor Vitor. Abençoe o ministério e essa igreja em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Boa essa palavra. Vamos permanecer nos pés do Senhor Jesus. Temos para onde ir. Temos que perseverarmos na presença dEle, porque Ele é justo e fiel. Glória a Deus. Assim como a noite espera pelo dia, assim como a praia espera pelo mar, assim como as nuvens esperam pelo vento, com mais ansiedade eu estou a te esperar. Te espero chorando, te espero, mestre querido. Estou me curvando ante o peso da cruz. Me ajude a chegar ao meu lar prometido. Sem ti não consigo viver, meu Jesus. Bem mais que as flores esperam pelo orvalho, bem mais que o perdido espera se encontrar, bem mais que um filho espera a mãe querida. Com mais ansiedade eu estou a te esperar. Te espero chorando, te
espero, mestre querido. Estou me curvando ante o peso da cruz. Me ajude a chegar ao meu lar prometido. Sem ti não consigo viver, meu Jesus. Te espero chorando, te espero, mestre querido. Estou me curvando ante o peso da cruz. Me ajude a chegar ao meu lar prometido. Sem ti não consigo viver, meu Jesus. Oh, meu Jesus. Glória a Deus. Muito bem, meus irmãos, somos abençoados, edificados pelo poder da palavra de Deus. Estamos terminando o nosso culto, lembrando que amanhã, no dia 5 de novembro, quarta-feira, abertura do Congresso Unificado, todo o Ministério de Cubatão realmente unidos, quarta, quinta, sexta e sábado, lembrando que no sábado teremos o batismo à tarde, todos os nossos departamentos participando, caravana se movimentando para a celebração dos 100 anos de evangelização da AD Cubatão e 90 anos de fundação. Que Deus abençoe a todos que participaram desse culto e a partir de amanhã, todos juntos no ginásio Romeirão aqui em Cubatão. Nós vamos nesse momento orar ao Senhor para o término do nosso culto com o pastor Atos Fontes, em nome do Senhor Jesus Cristo. Agradecemos a todos que participaram. Fiquemos na bênção de Deus em nome de Jesus. Pastor Atos, em nome de Jesus. Glórias a Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos por essa rica oportunidade de estar na tua presença neste dia, adorando o teu nome, ouvindo a tua palavra. Te pedimos, Senhor, abençoa os teus filhos que ouviram, que participaram deste culto, que o teu nome continue sendo glorificado. Abençoe também o nosso congresso, vai derramando a tua bênção sobre todos estes dias, onde estaremos reunidos na tua presença. Sê conosco em tudo, leva-nos em paz, dá na tua proteção, a tua graça. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Operando Deus, quem impedirá? Essa igreja está orando por vitória, poder e glória. Estamos orando por vitória, poder e glória. A graça de Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com todo o povo de Deus, não somente agora, mas para todo sempre. Que toda a igreja diga amém.